Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta para o nosso 12º vídeo aí dessa primeira temporada, beleza? O vídeo que hoje basicamente encerraremos a nossa discussão a respeito do conjunto dos reais. Aliás, nem especificamente a respeito do conjunto dos reais, porque o que a gente vai falar na realidade é um assunto que relaciona dois distintos conjuntos, tá bom? Mas é muito importante para os reais. Aliás, hoje eu queria já começar avisando que esse vai ser basicamente o nosso último vídeo, a nossa última conversa nessa primeira temporada, trabalhando as coisas de uma certa maneira, de um ponto de vista um tanto quanto conteudista ou teórico, né? Os vídeos sequentes, né, que eu estou planejando, eu imagino que serão 3 ou 4, não tenho certeza ainda, serão vídeos sobre exercícios. Exercícios que vão versar aí sobre conjuntos com o intento de tentar fixar esses conteúdos de forma adequada. Vide, a gente gastou muito tempo conversando, a gente gastou muito tempo formulando conceitos que são importantíssimos, mas os exercícios eles servem justamente para você conseguir permear por esses conceitos novamente e fixar eles de forma adequada, tá? Queridos, portanto, hoje falaremos de produto cartesiano. E eu não posso deixar de destacar o quão importante é o tema produto cartesiano, que a gente vê no final do fundamental. Sobretudo quando na primeira série do ensino médio, alguns discentes eles quase sempre apresentam uma dificuldade que é enxergar pares ordenados, enxergar a relação de função entre conjuntos. Isso quase sempre nunca tem quase sempre, né? Não posso dizer de forma generalista, mas quase sempre a gente não consegue ter esse link de forma adequada. Né? Isso acontece porque boa parte do ensino fundamental, né, às vezes somos um tanto quanto novos demais ou ainda não adquirimos tamanha maturidade, mas eu noto que essa ligação, né, entre a temática produto cartesiano e o que a gente tem do espaço dimensional, onde uma função ou outra vai haver, ela nem sempre está bem efetuada, né? E isso a gente já consegue ver ainda no ensino básico. Agora, quando a gente vai para o superior, né, às vezes é até um tanto quanto interessante, porque as pessoas quase sempre não têm tanta dificuldade com o que é novo na matemática, mas elas apresentam uma certa dificuldade com a bagagem que vem da matemática básica. Né? Por isso que essa conversa, embora seja simples e breve, ela tem aí a utilíssima função, né, de tentar vedar essas lacunas. Tá? Bom, então comecemos. Bom, antes de continuar, na verdade, por favor, se você tem gostado dessa sequência de vídeos, desse projeto, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe aí com os amigos, dê aquela força para a gente continuar trazendo, né, esse tipo de conteúdo aí para mais pessoas. Né? Afinal, o objetivo maior é ajudar o maior número possível de pessoas. Tá? Bom, então, vamos falar sobre produto cartesiano. É importante a gente começar dizendo que a gente vai relacionar dois conjuntos. Né? Portanto, a gente vai supor ter um conjunto que eu vou chamar de A e um conjunto que eu vou chamar de B. Fica então combinado que o produto cartesiano representado por essa simbologia aqui, entre os conjuntos A e B, né, ele vai ser definido pelo conjunto de todos os pares ordenados. E aí começa, né, o nosso primeiro acordo, digamos. O que vai ser um par ordenado? Par ordenado, queridos amigos, eu vou usar essa notação aqui, aonde no primeiro, né, vai vir um elemento do primeiro conjunto. Portanto, se eu chamei o conjunto de A, vai vir um elemento de A, ó, e depois um elemento de B. Observe, então, que quando a gente usa essa notação de um elemento de A, ficar escrevendo isso continuamente, um elemento de B, sinceramente tem um certo trabalho desnecessário, digamos. Na matemática, por vezes utilizamos letras para tentar indicar o raciocínio de que, olha, x pode na realidade ser qualquer elemento de A. Portanto, ao escrever x, né, eu suprimo toda essa sentença, elemento de A. Aliás, qualquer elemento de A. E o y vai servir pelo mesmo motivo, só que para um elemento de B. Portanto, olha como que fica definido do ponto de vista de conjuntos. Né? O produto cartesiano entre o conjunto A e o conjunto B é formado por todos os elementos que vão ser entendidos como pares ordenados, ou seja, um elemento de x, um elemento de A, vírgula, um elemento de B.
de tal forma que x necessariamente tem que ser um elemento de A e y tem que ser um elemento de B. Logo, essas duas noções estão corriqueiramente atadas. Produto cartesiano, entre dois conjuntos A e B, e um par ordenado que é formado pelos elementos desses dois conjuntos que a gente está estudando, beleza? Portanto, vejamos um exemplo. Vamos supor agora que eu tenho o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A vai ser formado pelos elementos 1, 2 e 3. O conjunto B pelos elementos 1 e 2, por exemplo. O que seria o meu produto cartesiano entre A e B? Bom, eu iria pegar os elementos de A, e aí uma das maneiras interessantes de fazer isso é pensar da seguinte forma. Vamos pegar o 1 do A. Aí tem o 1 do B, portanto, o primeiro par ordenado 1, 1. Depois 1 do A e 2 do B. Segundo par ordenado do meu conjunto é 1, 2. E assim sucessivamente. 2, 1, 2, 2. 3, 1, 3, 2. Beleza? Uma das coisas que a gente pode aproveitar para falar é que aqui a gente tem um tamanho, um cardinal desse conjunto, desse produto cartesiano é bem definido. Vide, a gente pode simplesmente, se eu quiser dizer quantos elementos tem esse conjunto, basta que eu pegue o número de elementos do conjunto A e multiplique pelo número de elementos do conjunto B. Antes de seguir, eu gostaria de fazer uma ressalva que é um tanto quanto interessante. Boa parte do ensino do estudo, digamos, de probabilidade, sobretudo na perspectiva básica da coisa, se resume a conseguir você entender o tamanho cardinal do que a gente chama de conjunto universo, que é basicamente o conjunto que esgota todas as possibilidades de um dado evento. E aí, quando a gente começa a estipular o assunto de probabilidade, num primeiro momento, eu noto que as pessoas tendem a achá-lo fácil demais. Até porque quase sempre a gente tem aí uma perspectiva de, de exemplos simples. Então, por exemplo, eu tenho um dado de 6 faces, e aí eu rolei esse dado de 6 faces. Qual seria a probabilidade, por exemplo, de cair com um número específico virado para cima, sei lá, 4? E aí, rapidamente, as pessoas respondem, professor, só tem um número 4, tem 6 possíveis, portanto, 1 em 6. Ok. O caso é que quando eu pergunto, e se a gente parasse para pensar agora em rolar dois dados simultaneamente? Qual é a probabilidade de você conseguir o mesmo número, por exemplo, 4 no primeiro e 4 no segundo? E aí as pessoas já não respondem de maneira tão abrupta, mas instintivamente, com frequência respondem 1 em 12, alguma coisa em 12, por aí vai. Essa noção de produto cartesiano ela serve até para você conseguir estipular já alguns conceitos de combinatória e notar que, teoricamente, nesse segundo caso de dois dados, o conjunto universo ele pode ser formado inclusive entre pares ordenados, de dois conjuntos, por exemplo, de 1 a 6. Então você teria 6 elementos no primeiro e 6 elementos no segundo. Se você multiplicasse, daria 36. E aí, para esse caso, você já vê que a probabilidade já foge um pouco aí ao escopo do que a gente acha lógico, digamos. Portanto, observe que, embora sejam conceitos simples, eles têm consequências, às vezes, devastadoras. Por isso que é interessante a gente conseguir definir isso muito bem. Mas chegamos, vamos ao assunto ápice, digamos assim, dessa conversa de hoje. E o que seria o produto cartesiano real? Porque, veja bem, a gente aqui considerou dois conjuntos que são bem definidos e finitos. Por exemplo, o A tem 3 elementos e o B tem 2 elementos. Agora, o que acontece quando a gente relaciona dois conjuntos que são infinitos, ou seja, o conjunto dos números reais? E aí vocês têm de se recordar que, aliás, além de infinitos elementos, a gente usava retas para representá-los. Como que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, a gente vai usar essa anotação aqui. Ora, o produto cartesiano de dois conjuntos reais, digamos assim, ele vai ser estipulado por os pares ordenados, aonde você vai ter um par com uma coordenada, digamos, x, e um par com uma coordenada, digamos, y. De modo que, de tal maneira que o x vai ser elemento dos reais e o y vai ser elemento dos reais também. O que eu quero que vocês entendam é que quando você diz elemento do conjunto dos reais, a gente também pode interpretar da seguinte forma: elemento de uma reta real. E o y, elemento de outra reta real. Portanto, observe que a gente pode dar nome a essas retas que a gente vai usar para representá-los de uma maneira a conseguir obter algum escopo gráfico, digamos assim. Bem, observe que eu escolhi x minúsculo
para dizer que o x que vai pertencer a uma determinada reta. E eu fiz a mesma coisa y minúsculo. Portanto, o que eu vou fazer é, eu vou pegar essa primeira reta aqui, que a gente vai usar uma reta, né? E vou dar o nome a ela. Eu usei x minúsculo, vou chamar a reta toda de x maiúsculo. E farei o mesmo, né, para outra. Tá? Observe, portanto, que a gente agora pode representar esse conjunto dos reais, digamos assim, né, essa relação cartesiana entre eles, né, o produto cartesiano, como na realidade sendo duas retas. Né? Então a gente tem um conjunto dos reais, que eu optei por representá-lo por letra maiúscula x, e o outro que eu usei y. E o que seria o par ordenado nesse escopo? Ora, seria basicamente uma coordenada dessa reta x e uma coordenada dessa reta y. Bom, pergunto a vocês, se a reta x tem infinitos elementos e a reta y também tem infinitos elementos, quantos pares ordenados é possível, né, de destacar aqui? Infinitos também. Né? Por isso eu optei por representar de uma forma generalista, x e y, aonde esse x é basicamente a coordenada onde está o meu cursorzinho aqui. E o y aqui. Portanto, dá para você fazer diversas combinações, como por exemplo 1 e 2, 2 e 3, enfim. Qualquer que venha à cabeça. Joia? Agora, observe que também é meio esquisito ficar chamando, olha, x minúsculo, x maiúsculo e por aí vai. Né? Por conta disso, vamos também dar nomes a essas duas retas dos reais, digamos. A de x eu chamarei... x e y, para gente, qualquer par ordenado. A de x eu vou chamar de abscissa e a de y chamarei de ordenada. Portanto, com essa nossa última conversa, né, ficou estabelecido que a gente pode representar esse produto cartesiano real, né, de uma maneira um tanto quanto gráfica. Né? E observe que, a partir do momento que a gente tiver uma determinada relação que vai pegar os elementos desse conjunto x e os elementos desse conjunto y, né, eu consigo rabiscar esse meu plano, fazer desenhos, digamos assim, que obedecem uma lei. E essa lei é objeto de estudo da nossa próxima temporada de vídeos. Queridos, muito obrigado por toda a atenção até aqui. Vejo vocês então nos vídeos de exercício. Um abraço.